Olá a todos, meu nome é Murilo Luz, eu sou uro-oncologista na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e no Hospital Erasto Gärtner, em Curitiba. E a ideia hoje é que a gente falasse um pouquinho, né, aí lembrando do Dia do Rim, que se passa agora, nós falarmos um pouco sobre estratégias de preservação da função renal. Nós sabemos que existem várias estratégias do ponto de vista clínico, né, principalmente em relação ao controle da hipertensão arterial e o controle do diabetes, mas nós evoluímos muito na urologia também com estratégias cirúrgicas e endoscópicas para a preservação da função renal nos últimos anos. Então isso nos traz um alento aí, um benefício, né, para os nossos pacientes na possibilidade aí, ou na redução da incidência de insuficiência renal grave ou mesmo da necessidade de diálise, né, de alguma maneira. Então essas são algumas das inovações, vamos dizer assim, se a gente pode dizer dessa maneira, que aconteceram nos últimos anos. Eu acho que uma delas foi a cirurgia robótica, e a cirurgia robótica, claro, não é a solução para todos os problemas, mas ela trouxe uma coisa muito interessante em relação à preservação renal. Nós, como urologistas, estávamos muito inclinados a fazer cirurgia minimamente invasiva, e a nefrectomia parcial, preservando o rim, é uma cirurgia mais complexa, né, e mais difícil de ser feita do ponto de vista minimamente invasivo, por laparoscopia. E o que a robótica trouxe foi um ganho, né, um aumento na indicação das nefrectomias parciais minimamente invasivas. Então, muitos cirurgiões, isso foi visto em uma boa estatística nos Estados Unidos, muitos cirurgiões que teriam a tendência a indicar uma nefrectomia radical minimamente invasiva, agora com o advento da robótica e instrumentos mais articulados, uma capacidade de sutura endoscópica mais adequada, eles optaram então por indicar uma nefrectomia parcial robótica. Então isso trouxe sem dúvida nenhuma um enorme benefício, né? Ainda existia na comunidade, existe até hoje, mas existia numa quantidade maior na comunidade, muitos pacientes com massas renais pequenas, né, massas renais menores do que 4 centímetros, que ainda estavam indo para nefrectomias radicais. Então, isso é uma coisa que vem reduzindo, claro que alguns tumores, em algumas indicações específicas, isso vai continuar acontecendo, mas é muito importante notar que nos últimos anos houve um aumento na indicação das nefrectomias parciais, né? E mesmo em centros acadêmicos, algumas lesões mais complexas, né? Às vezes pacientes com rim único, pacientes com tumores bilaterais, ou até mesmo pacientes com uma insuficiência renal já instalada, vamos dizer assim, esses pacientes também puderam ser submetidos a técnicas minimamente invasivas de ressecções de tumores complexos renais, tumores grandes, eventualmente até maiores do que 7 centímetros, ainda assim preservando a função renal. Então eu acredito sim que houve um ganho muito grande em relação a técnicas cirúrgicas. Acho que a cirurgia robótica trouxe esse benefício, trouxe essa facilidade, né? Ela democratizou um pouco a cirurgia minimamente invasiva, já que a laparoscopia ela tinha uma dificuldade maior de curva de aprendizado, uma dificuldade maior em lesões mais complexas, em reconstruções intracorpóreas. Então acho que esse foi um dos grandes ganhos aí em relação à cirurgia dos pequenos tumores renais. Uma outra estratégia que eu acho muito importante na uro-oncologia, particularmente, né, da parte da urologia em si, é a preservação renal em pacientes com tumores do trato urinário alto, né, tumores uroteliais, seja de ureter ou da pelve renal, que eram submetidos basicamente a nefroureterectomias, e hoje não quer dizer que a gente abandonou essa cirurgia, a gente ainda continua fazendo, mas em muitas possibilidades, muitas situações, a gente consegue preservar esse rim. Seja realizando ressecções segmentares, por exemplo, de ureter, né, uma ressecção de ureter distal, dentro, claro, de indicações bem determinadas, né, em tumores no qual a gente tem essa possibilidade, tumores que têm uma agressividade que permitam essa possibilidade, a gente pode fazer ressecções segmentares, preservando aquela unidade renal. Outro ganho que nós tivemos foi com o tratamento endoscópico de lesões do trato alto. Então, hoje é possível fazer a ablação de múltiplas áreas de lesões do ureter ou mesmo da pelve renal. Inclusive, nós estamos aí aguardando a aprovação de produtos que possam fazer quimioablação, né? Com quimioterapia nós fazemos, isso não é adjuvante, isso não é só para que o tumor não volte, isso é para realmente
fazer uma destruição através de quimioterapia no trato urinário alto. Isso já tem aprovação nos Estados Unidos e eventualmente vai ter aprovação no Brasil nos próximos anos. Então, essas são estratégias no qual a gente tem tumores do trato alto e que a gente pode fazer uma preservação da função renal sem ter que fazer a clássica nefroureterectomia, perdendo completamente aquela unidade renal, principalmente lembrando que esses pacientes têm o que a gente chama de carcinogênese em campo, ou seja, eles podem realmente desenvolver tumores, inclusive na bexiga e na outra unidade renal. Então, essa preservação é muito importante. E por último, eu viria a ressaltar que houve um entendimento melhor de síndromes de múltiplos tumores renais, né? Pacientes que têm síndromes genéticas e que vêm a ter múltiplos tumores renais durante a vida. A gente tem um entendimento melhor nos últimos anos de como esses tumores se comportam. Muitos deles se comportam de maneira um pouco mais indolente e menos agressiva, e a gente tem, baseado nesse entendimento, podido realizar cirurgias menos agressivas, com ressecções isoladas desses tumores, eventualmente com ablações, né, crioablações ou ablações por radiofrequência de pequenas lesões renais, e também nessas síndromes de múltiplos tumores, conseguido preservar a função desses pacientes a longo prazo. Então, essas são algumas aí das, a gente poderia dizer, novidades, né, que aconteceram nos últimos anos dentro da urologia e que eu acho que a gente tem beneficiado aí a função renal, né, a preservação de função renal e uma qualidade de vida dos pacientes acometidos por esse tipo de tumores. Obrigado.